O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que se intensificou desde a invasão russa em fevereiro de 2022, alcançou agora um estágio crítico. O avanço das tropas russas está provocando o colapso das defesas ucranianas. Desde o início da guerra, a Ucrânia demonstrou uma resistência feroz, mas neste momento enfrenta um cenário de perdas massivas, com suas infraestruturas vitais sendo progressivamente destruídas, desde as redes elétricas até as principais bases militares. Essa destruição sistemática das infraestruturas essenciais prejudica de forma significativa a capacidade da Ucrânia de continuar combatendo a ofensiva russa. A Rússia, sob a liderança do presidente Vladimir Putin, tem feito ataques cada vez mais precisos, utilizando mísseis de longo alcance, drones e artilharias dirigidas especificamente às instalações estratégicas ucranianas. As forças russas têm se concentrado, principalmente em pontos vitais da rede de energia e nas áreas logísticas que sustentam as forças armadas da Ucrânia. Kiev, que já sofria com uma economia em colapso e uma mobilização limitada de recursos, agora se vê em uma luta desesperada para manter o controle sobre as partes mais importantes do território, especialmente as regiões industriais de Donetsk e Lugansk, no leste do país. O impacto das perdas militares tem sido devastador. Relatórios oficiais do Ministério da Defesa russo indicam a destruição de um número considerável de aeronaves e veículos blindados ucranianos, enfraquecendo ainda mais a capacidade de combate da Ucrânia. As forças ucranianas, sobrecarregadas e com estoques de equipamentos limitados, têm sido forçadas a retirar suas tropas de várias frentes importantes. A cidade de Kharkiv, uma das maiores e mais importantes do país, é um exemplo claro de como as tropas ucranianas estão sendo empurradas para trás. As forças russas, controladas por Moscou, avançam de forma estratégica, consolidando sua presença na cidade e em outras áreas-chave, como Mariupol, que agora está sob controle total russo. Além disso, os confrontos em Donetsk e Lugansk, onde a Rússia tem ampliado sua presença, têm colocado as forças ucranianas em uma posição cada vez mais defensiva. A ofensiva russa no leste da Ucrânia, realizada por divisões especializadas e forças de elite, como as unidades do Grupo Wagner, tem se mostrado eficaz e crescente, quebrando as linhas de defesa ucranianas e avançando para as regiões industriais mais importantes. A perda desses territórios é crucial não apenas para a estratégia militar ucraniana, mas também para as repercussões econômicas e geopolíticas que se seguirão. A Ucrânia, agora em uma situação de desgaste total, tem enfrentado grandes dificuldades para manter suas forças armadas. O governo ucraniano, incapaz de reverter o avanço russo, recorre à mobilização de novos recrutas. No entanto, apesar das tentativas de alistar cidadãos de diversas faixas etárias, a resposta tem sido insuficiente, gerando descontentamento entre a população. Protestos em várias cidades, como Kiev, refletem a crescente frustração popular à medida que as dificuldades aumentam e o governo é pressionado a continuar a guerra sem perspectivas claras de vitória. A situação se agrava ainda mais à medida que a Rússia continua a avançar de forma implacável. A cada novo ataque, a resistência ucraniana enfraquece, e os avanços russos em Donetsk, regiões de grande valor estratégico e simbólico, indicam um futuro sombrio para as forças ucranianas. Sem recursos suficientes, sem uma estratégia capaz de reverter a situação e com a moral das tropas em queda, o exército ucraniano se encontra em um ponto crítico, em que a continuidade do conflito parece cada vez mais insustentável. A falta de apoio internacional eficaz tem sido um dos principais fatores que contribuem para a crescente fragilidade da resistência ucraniana diante da invasão russa. Embora a Ucrânia tenha recebido significativa assistência militar e financeira de países ocidentais, como os Estados Unidos e membros da União Europeia, esse suporte tem sido insuficiente para alterar substancialmente o rumo do conflito. A ajuda ocidental, que inclui armas, treinamentos e suprimentos estratégicos, muitas vezes chega em quantidades limitadas, e a logística de entrega, em meio ao bloqueio russo, tem dificultado ainda mais a efetividade desses recursos. A assistência internacional tem sido crucial,
Mas a Ucrânia necessita de um apoio mais substancial e contínuo para enfrentar a ofensiva russa de forma eficaz. O fornecimento de armas avançadas, como sistemas de defesa aérea de longo alcance, mísseis de precisão e aviões de combate, se mostrou vital para a defesa ucraniana, mas em muitos casos, a entrega desses recursos é lenta e insuficiente. Além disso, a Ucrânia tem enfrentado dificuldades em termos de treinamento e preparação adequados para utilizar esses sistemas de forma otimizada, o que limita ainda mais a capacidade de resistência frente ao poderio militar russo. O impacto dessas limitações é mais evidente em áreas como a defesa aérea, onde os mísseis russos, drones e bombardeios aéreos têm causado enormes danos às infraestruturas e às tropas ucranianas. Além disso, as sanções econômicas contra a Rússia, embora tenham sido implementadas por uma grande parte da comunidade internacional, não têm sido rápidas ou abrangentes, o suficiente para prejudicar de forma decisiva a economia russa ou suas capacidades de guerra. O bloqueio financeiro e as restrições ao comércio têm causado dificuldades à economia russa, mas o governo de Moscou tem mostrado resiliência e adaptabilidade em seus esforços para contornar essas sanções. A Rússia tem sido capaz de buscar novos parceiros comerciais, especialmente na Ásia, e tem feito uso de suas vastas reservas de recursos naturais para mitigar os efeitos das sanções. Ao mesmo tempo, o apoio militar e tecnológico à Rússia não diminui. Países como a China e o Irã têm fornecido à Rússia uma variedade de recursos, desde tecnologias militares até sistemas de defesa. Isso tem permitido que a Rússia continue a sustentar sua capacidade de combate e a desenvolver novas táticas no campo de batalha. O envolvimento de aliados como a China também tem gerado preocupações geopolíticas em várias partes do mundo, já que a aliança entre esses dois países pode remodelar o equilíbrio de poder na região e além. Enquanto isso, a Rússia não apenas está consolidando vitórias significativas no campo de batalha, mas também começa a remodelar o equilíbrio geopolítico da região. O controle sobre áreas-chave da Ucrânia, como Donetsk e Lugansk, oferece à Rússia não apenas uma vantagem militar, mas também uma vantagem estratégica em termos de recursos naturais, infraestrutura e presença territorial. A Rússia agora tem a possibilidade de influenciar diretamente as decisões políticas e econômicas da região, moldando a dinâmica entre os países da Europa Oriental e além. Além disso, a pressão crescente sobre a Ucrânia tem levado a uma realocação de forças de várias frentes, dificultando ainda mais a defesa coordenada e aumentando o desgaste das tropas ucranianas. O governo de Kiev, já pressionado pela falta de recursos e pelo desgaste da população, enfrenta um dilema cada vez mais complicado. Com a moral das tropas em queda e a escassez de equipamentos e suprimentos, a Ucrânia se vê em um ponto crítico, onde a continuidade da guerra parece cada vez mais insustentável. A situação política dentro da Ucrânia também está se tornando cada vez mais desafiadora. O descontentamento popular está crescendo, especialmente em áreas que anteriormente eram favoráveis ao governo, mas agora estão mais preocupadas com a sobrevivência do país e com a dificuldade em manter as forças armadas em combate. O governo ucraniano enfrenta crescente pressão, tanto internamente quanto externamente, com a população exigindo respostas claras e uma estratégia eficaz para reverter os avanços russos. O apoio da comunidade internacional continua sendo crucial, mas a eficácia desse apoio está sendo questionada diante da intensidade da ofensiva russa e da falta de uma resposta decisiva, que possa mudar o rumo do conflito.